Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Boa tarde. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de investigação, intitulado Os Rumos da Formação Docente para Além da Fronteira, Identidades e Diferenças. Eu sou Mirna Suzana Vieira de Martinez, docente universitária, e este trabalho é um recorte de um trabalho maior sobre a questão da formação docente. Minha pesquisa de doutorado foi nessa linha, e aqui eu fiz um recorte no sentido de comparar os dois modelos que são diferentes, então, educação comparada, um modelo de formação docente do Uruguai, que seriam os CERPs, que são centros integrados que foram fundados em vários departamentos do Uruguai, do interior do Uruguai, porque antigamente a formação docente mais acontecia somente na capital do país, que era Montevidéu, e uma instituição do lado do Brasil, que é a URCAMP, Universidade da Região da Campanha, e que essa universidade tem cursos de licenciatura, na qual eu atuei durante bastante tempo, curso de pedagogia, licenciatura em ciências biológicas e licenciatura em matemática e licenciatura em língua portuguesa. Então, dessa discussão, dessa problemática, eu fiz um recorte voltado para a comparação dos modelos de formação entre as duas cidades. Então, contextualizando mais detalhadamente, eu gostaria de dizer que a nossa fronteira, onde foi desenvolvido esse trabalho de investigação, é uma fronteira sem igual, pela tipologia de Cuisinière Rainal, existem diferentes tipos de fronteira. A nossa é considerada uma fronteira, uma faixa de fronteira chamada de cidades gêmeas. Sabem por quê? Cidades gêmeas, porque existe somente uma rua que divide o país do Brasil do Uruguai. Então, do lado uruguaio, temos um departamento que se chama Rivera, e do lado do Brasil temos um município chamado Santa Ana do Livramento. Então, esse trabalho se deu analisando a identidade fronteiriça, mas principalmente nesse recorte que eu fiz aqui para este artigo, eu vou me deter mais nos modelos de formação do Uruguai e do Brasil. Quando analisamos a questão do espaço de fronteira, estas cidades gêmeas, elas têm a característica de que estamos unidas a um país vizinho sem nenhum acidente geográfico que as separe. Por exemplo, tem fronteiras que têm rios, tem fronteiras que têm pontes, e a nossa não.
é muito comum vermos, né, as pessoas que vêm de outros estados do Brasil ou de outros lugares do Uruguai tirarem uma foto no Parque Internacional, que é característico, né? Tem um obelisco, e aí as pessoas põem um pé do lado desse lado e estão pisando no Uruguai. E põem o outro pé, né, na fotografia do lado esquerdo, pisando no Brasil. Então, isso para muitas pessoas é uma raridade. Poder cruzar assim tão livremente de um país para outro sem nenhuma divisão. Então, esta intitulação de Cidades Gêmeas, né, foi estudada num programa de desenvolvimento de faixas de fronteira, implantado pelo Ministério da Integração Nacional, de 2003 a 2007, estudaram todos os tipos de fronteira com que o Brasil, né, está, tanto com o Uruguai, quanto com a Argentina, quanto com o Paraguai. Então, eles fizeram um estudo bem aprofundado, e aí eu tive acesso a esse material e fiz o meu estudo, fazendo, né, como que se caracterizam essas cidades gêmeas, onde a interação não é somente econômica, não é somente cultural, mas também é uma identidade que atravessa a vida das famílias fronteiriças, porque muitos brasileiros casam com uruguaios e uruguaios casam com brasileiros e têm filhos das duas nacionalidades. Então, podemos dizer que essas cidades gêmeas elas servem para o estudo de políticas, né, de integração nacional, né, para o Brasil, porque nós sabemos que muitas vezes alguns problemas, tanto com a cidadania, existe aqui na fronteira um documento que a gente chama documento de fronteiriço, né, que tem, né, um documento especial de fronteiriço para aquelas pessoas que vivem, moram, são residentes num dos lados da fronteira e que vão trabalhar, né, ou no Brasil ou no Uruguai. Então, é toda uma situação diferenciada. Quando analisamos os teóricos que trabalham sobre a identidade, né, nós podemos concordar com Catherine Woodward, que na publicação de ano 2000, página 10, ela nos diz que a construção da identidade é tanto simbólica quanto social. E ela ressalta, né, que a importância da construção de um quadro teórico que possa dar uma compreensão mais ampla dos processos que estão envolvidos na construção da identidade precisam ser analisados. Tá? Então, ela nos diz que a construção da identidade é relacional e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades. Então, isto que nós vivemos aqui na fronteira Ribeira-Livramento, né, é uma marcação diferenciada, porque até na linguagem, a mistura dos idiomas ali dentro dessa realidade se dá. Então, não podemos caracterizar simplesmente a questão da identidade, porque é algo muito complexo, e as transformações e as mudanças estruturais na paisagem, né, de toda essa relação social fazem com que, né, nós tenhamos algumas diferenças fortes, né, potentes, e que nos fazem diferentes, né, em esse trabalho. Então,
que eu busquei? Tá? Nessa análise que eu fiz de pesquisa na metodologia do estudo de caso, depois análise das entrevistas realizadas a professores e alunos, tá? Dos dois países, foram analisadas pela análise de conteúdo de Bardin e foram levantadas algumas categorias, tá? Dentro desse trabalho. E nós também, né, analisamos quem seriam, né, as características desses professores que serviram, né, para fazer que deram seu depoimento em entrevistas gravadas, degravadas e depois analisadas. Foram 8 professores do ensino superior, sendo 7 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, do lado do Brasil. Do lado do Uruguai, 6 professores uruguaios, 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O estado civil dos professores uruguaios, 2 casados e 1 divorciado. E as 3 professoras são casadas. As idades variam de 31 a 55 anos. O estado civil do professor brasileiro, de 70 anos, ele é solteiro, né? E as professoras, né, 4 são solteiras e 3 casadas. A formação dos professores uruguaios é a seguinte: formados em biologia, em matemática, em geografia, em ciências sociais e ciências da educação 1. A formação dos professores brasileiros é 3 formados em letras, 3 em pedagogia, 1 em história e 1 em psicologia. Então, vemos, né, nesse universo as diferenças, né, de formação docentes. Todos os professores têm licenciatura, tá? E somente 3 professores uruguaios têm especialização. Do lado brasileiro, 3 professores possuem mestrado e 5 com especialização. Todos os professores uruguaios atuam no nível de ensino médio. Já os professores brasileiros trabalham na formação de professores para a educação infantil e séries iniciais, do ensino fundamental, né? 3 trabalham com séries finais e 1 trabalha com ensino médio. Então, o que nos mostra isso? Né? Que as diferenças, né, entre os dois países, muitas vezes, quando eu perguntava o que você conhece da educação no Uruguai, e do Uruguai aos professores uruguaios, o que você conhece da educação no Brasil, pouco sabiam. Tá? Então, eu fiz inicialmente um questionário diagnóstico, onde selecionei, tá, os professores, e eles responderam, e pouco lembram das interações entre as instituições de formação docente. Que isso que eu iniciei agora, fiz um seminário prévio, né, para conhecer um pouco mais. Ele disse que eles falaram que era assim a primeira vez que eles tinham tido algum contato com as instituições que formam docentes. Tá? Então, eu dividi, né, em categorias, fiz a análise das entrevistas em categorias, e como primeira categoria foi o processo de formação dos professores investigados. Então, quem formou esses professores que estão trabalhando com a formação docente?
Uma das questões que mais me chamou a atenção foi uma professora que dizia que no curso de licenciatura dela, que ela lembra até hoje e trabalha, né, sempre visando a montar trabalhos que levem para a interdisciplinaridade. Então, ela carregou do seu curso de formação, né, isso. E aí, para corroborar isso, na análise, eu trouxe uma frase de Selma Garrido Pimenta e Anastasio, que as instituições em que atuam os docentes já dão por suposto que o são, desobrigando-se, pois, de contribuir para torná-los. Então, muitas vezes, né, há uma carga muito grande de aspectos de formação teórica, né, mas não se pergunta para esses professores, né, como eles se constituem como docentes. Então, nas entrevistas que eu realizei, tanto de professores do Uruguai quanto do Brasil, né, sempre, né, nas respostas esteve a forma importante e potente, né, do modelo de um profissional que marcou o seu curso de formação. Tá? Então, eles citam até nomes, né? Vitor, já desapareceram, Vitor Silveira, cada um que marcou, tá? Como eu quero, né, ser professor. Tá? E outra professora que atua, ela disse que a experiência que ela teve como a escrita, que é uma figura que cumpre um papel dentro do ensino médio, nos liceus lá do Uruguai, que controla, né, tipo supervisão, que controla as chamadas dos alunos nas salas de aula, e ela diz que aquilo de conversas com os alunos fez com que ela sentisse que ela precisava ser um docente diferenciado. Tá? Então, achei assim extremamente importante uma frase do Miguel Contreras numa apresentação num Endip em Goiânia, aqui no Brasil, que ele dizia que ao ensinar didática, ele expressa o professor que ele quer ser. E diz assim, mostrar-lhes al maestro que quero ser para que cada uno de mis estudiantes puedan pensar el maestro ou a maestra que quer ser. Então, ele diz que ele trabalha muito, né, com essa visão de mostrar para eles, ao final de tudo, qual é o profissional que eu quero ser. A segunda categoria, qual a influência que esta região de fronteira traz para a formação docente. Então, categoria B, uma das influências bem importantes foi da própria diretora do SERP, no Uruguai, que ela vem da capital do país e vem para a região de fronteira. E ela diz que ela vê como uma terceira identidade, né? Aquilo que ela carregou de lá para esta realidade em que se juntam, né, experiências tanto do Brasil quanto do Uruguai. E ela carrega, né, os aspectos da sua identidade. A terceira categoria é as diferenças entre o modelo de formação do Brasil e do Uruguai, sendo o mais importante que no Uruguai ele não tem a característica de formação universitária e no Brasil, sim. Tá? Então, essa seria a grande diferença. E dos desafios que vão ser enfrentados pelos professores, tá?
podemos perceber, né, que o maior desafio que eles enfrentam é maior tempo de prática para poder entender como é que se realizam, né, as transformações que eu vou me deparar lá com aquela realidade, que é um ambiente mutante, que nunca é igual, né, e que nos trazem desafios assim muito importantes. E, para fechar, já estou me alongando demais, estou dentro do tempo, podemos dizer que, ao responder à questão de como os professores e alunos dos cursos de formação de professores dos dois países percebem o seu processo de formação, suas identidades e diferenças, a gente não trabalhou como sendo que, ao descrever isso, a gente pudesse ter uma linha única, mas que a gente tem que estar preparado para todas as mudanças que estão sendo encaminhadas a cada dia na formação docente. E para fechar, eu gostaria de dizer que esse tema me interessou para pesquisar, porque eu sou formada no Uruguai e também tenho minha formação maior no Brasil e tenho mestrado em especialização, tenho mestrado e tenho doutorado em educação. Então, nada mais do que carregar de toda a minha vivência durante vários anos com a educação no Uruguai e tentar, né, vislumbrar uma aproximação maior da formação docente dos dois países. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.